Olá, e aí? Já estudou a Bíblia hoje? No tempo de reavivar de hoje, nós vamos conversar e meditar no Salmo 146. O Salmo 146, o salmista ele vem descrevendo a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Eu dividiria esses salmos em três partes. E a primeira parte, o verso 1 e o 2, quando o salmista, ele antes de declarar e antes de falar da fidelidade de Deus e do tema que ele vai abordar, ele fala o seguinte, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu não apenas vou falar, mas eu vivo isso. No verso 1 e no verso 2, ele declara qual é a decisão dele. É como se ele estivesse dizendo, tudo que eu vou falar agora, eu já decidi viver. E eu não sei você, mas quando eu li o verso 1 e 2 do Salmo 146, é possível perceber que o salmista ele tinha uma certa paz de espírito, uma certa certeza de alívio. Quando ele, por exemplo, quando você lê o verso 2, ele diz assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que decisão bonita e que forma de expressar a leveza da vida no espírito. A segunda parte desses salmos é o verso 3 e 4. Quando agora o salmista vai apresentar uma opção que muita gente segue e que não traz esse alívio declarado aqui no verso 1 e no verso 2. O verso 3 e 4 ele apresenta por que não confiar no homem. E ele apresenta que o homem, ele diz assim: não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Primeiro ponto, é melhor confiar em Deus do que no homem, porque no homem não há salvação. E depois ele apresenta que a vida do homem é transitória. Se sai o fôlego de vida, o homem passa a ser pó. E o seu pensamento ele dissipa. Sabe? Na terceira parte desses salmos, do verso 5 em diante, o salmista vai apresentar agora em quem nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança, quem nós devemos louvar, aquele louvor que traz alegria, alívio, paz de espírito. E ele começa a apresentar o nosso Senhor Deus. Nesse salmo, o salmista fala por 8 vezes o nome Senhor, fora as vezes que é apresentado o nome Deus. A partir do verso 6, ele começa a apresentar os argumentos porque o ser humano precisa confiar no Senhor. O primeiro de todos os argumentos mais lógicos é que o Senhor é Criador. Ele fez os céus, a terra, o mar. E aí ele começa apresentando agora que o Senhor mantém a sua criação. Tudo aquilo que ele criou, ele mantém. E no verso 7 diz que ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados. No verso 8, ele abre os olhos dos cegos, ele levanta os abatidos, ama os justos. No verso 9, ele guarda o peregrino, ampara o órfão. E no verso 10, a maior de todas as comparações entre o homem e Deus, a mais forte. Para o salmista, ele diz: o Senhor reina para sempre. A vida do homem é transitória, é passageira. O reino de Deus é eterno. Portanto, ele diz: o Senhor reina para sempre. E ele reina de geração em geração. Sabe, amigo, esse salmo é um lindo salmo que nos motiva a confiarmos e louvarmos ao Senhor. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 8, onde eu gostaria de encerrar esse vídeo com esse pensamento. O verso 8, o salmista diz assim: o Senhor abre os olhos aos cegos. Entre todas as características, essa me chamou muita atenção. Essa obra, esse abre os olhos aos cegos, ele é citado até por Isaías, por exemplo, lá em Isaías 42, verso 7, quando está falando da obra de Jesus Cristo, do servo do Senhor, né? A obra de Cristo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos Cristo fazendo isso constantemente, restaurando a vista aos cegos. Os relatos que estão ali no Novo Testamento, nos Evangelhos. No entanto, o que nós podemos aprender aqui é que o Senhor que cria, o Senhor que criou todo o sistema ocular,
Ele é capaz de restaurar, Ele é capaz de criar do nada, Ele é capaz de refazer o sistema ocular para que a pessoa possa enxergar. A verdade é que quando eu li isso aqui, a minha mente veio uma cegueira diferente de uma cegueira física, que por muitas vezes nós estamos vivendo uma cegueira espiritual. E pode ser que você, em algum momento, em um momento ou outro, se ache tão inútil, tão cego espiritualmente, que acredite que não há mais solução para você. E eu quero dizer para você que o Deus que te criou, Ele te conhece por todos os detalhes e Ele é capaz de restaurar tudo. Portanto, o Senhor pode nos restaurar da cegueira espiritual. O Senhor pode refazer a nossa vida, nos dar uma nova vida. Isso é a graça de Cristo que nos alcança. Que o Senhor te abençoe. E o desafio de hoje é: vamos pedir ao Senhor para restaurar a nossa visão espiritual, para que possamos ver as obras do Espírito, as coisas do Espírito em nossa vida. É desejo do seu coração também? Vamos orar? Querido Deus, bom Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. E assim como o salmista, nós queremos declarar-nos por toda a nossa vida, queremos louvar ao Senhor, queremos render graças ao Senhor, queremos adorar ao Senhor. Sabemos que a vida do homem é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Mas, Senhor, nós temos um pedido muito especial. Se há em nossa vida momentos de cegueira espiritual, eu sei que há, Deus, eu peço ao Senhor, restaura a nossa visão, para que possamos, pela Tua graça, enxergar as obras do Espírito em nossa vida, viver conforme as orientações do Espírito. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.